Oi, amigos, como é que vocês estão? Tudo ótimo por aqui? Vai ficar melhor agora porque essa é a parte 2 da extração dos meus 4 sisos. Eu decidi fazer os cuidados bem à risca para não ter nenhuma complicação, para eu não ter que voltar lá, Deus me livre, acontecer alguma coisa errada, né? Então eu operei, dormi, acordei no outro dia e já comecei a inchar. O meu rosto foi ficando bem roxo aqui por conta da força que eles fizeram, por conta, né, do trauma, enfim, porque acaba traumatizando, você fica também com a boca muito tempo aberta. A minha cirurgia durou 1h30, 1h37 para ser mais exata, e eu fiquei com muito tempo com a boca aberta. E aí aqui nos cantos rachou bastante a boca. Nesse outro dia tava bem vermelho, assim, dolorido. E aqui começou a ficar roxo e esse osso começou a travar. Então eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer nada, praticamente não comi nesse dia. Detalhe da comida como que era. Eu tinha bastante fruta congelada e aí era batido para eu tomar fruta congelada com um pouquinho de água e whey protein. Não tinha que comer, não tinha que partir para essa parte mais doce, né? Não tinha, ai, comeu só sorvete. Não, mas tinha que ser coisas geladas, nada quente para não estimular a circulação sanguínea ali. E aí eu fazia compressas geladas também. A compressa durava 30 minutos, eu fazia de 2 em 2 horas a compressa gelada. E para dar uma acalmada na dor e também no inchaço, né? Então eu tomei uns 2 shakes assim por dia e era o que dava. Não conseguia falar nada, doía muito, comecei a inchar muito. E no segundo dia, de novo, eu tava muito inchada. Nesse dia eu acordei inchada, mas muito inchada. E aí prejudicou mais ainda eu conseguir, porque eu achava que não ia conseguir falar e depois eu ia conseguir falar aos poucos, comer aos poucos, mas eu não consegui ainda. Então a comida para mim foi muito difícil. Teve um dia que eu não aguentava mais ficar sem comer assim, mas não tinha como, a minha boca não abria. Do segundo pro terceiro dia travou de vez a minha boca, não conseguia abrir, não conseguia falar, não conseguia fazer nada. E aí eu vi que tinha me dado trismo, né? Então a minha boca literalmente travou. Então eu consegui abrir a distância de um dedo, assim, era o que eu abria. A minha mordida era isso. Isso que eu abria a boca. Eu fiquei desesperada, porque eu fiquei com medo do nervo, porque todo mundo fala, ah, se o dente bater no nervo, porque não sei o quê. E tem os riscos, né, gente? O siso, ele fica perto do nervo. Quem é fisioterapeuta, quem entende mais ou menos de nervo, essa parte, aí vai saber que nervo é complicado. Meu Jesus. Tem casos da pessoa ficar sem mexer a língua direito, enfim, vários riscos. Eu tenho uma amiga também que teve uma experiência bem difícil com o siso, graças a Deus deu tudo certo, mas o dela era bem complicado também por conta do nervo. Então eu tinha muito medo do nervo e eu pensei, pronto, pegaram no meu nervo, não vou mais abrir a boca nunca mais. Vou ficar com a boca assim. Juro que eu pensei isso. E aí eu chorava muito, eu não aguentava, assim, de me ver tão inchada, com tanta dor e aquele negócio ficando roxo. Foi horrível, horrível. Minhas costas doendo muito, porque eu ficava praticamente sentada, meio deitada. E eu não conseguia dormir durante a tarde, então eu ficava o dia inteiro deitada no sofá, assim, vendo série, vendo TV. Eu ficava assim, meu Deus. Teve um momento de um dia, foi no terceiro dia que eu fui levantar e a minha pressão baixou, eu acho, não sei, eu fiquei tonta, tonta, tonta. Tava muito fraca e tomando muito medicamento forte, né, pra dor, etc, antibiótico, anti-inflamatório. E aí eu tava bem fraca e eu falei, meu Deus, eu vou ter que comer alguma coisa calórica, alguma coisa que me dê energia, porque eu tava totalmente sem energia, totalmente. De levantar eu já fiquei meio tonta, meio fraca. Então fui lá, o que que eu fiz? Vou mostrar o vídeo pra vocês. Então eu parti para caloria mesmo, porque aí em um copo desse eu conseguia consumir bastante açúcar, então querendo ou não me dava energia, né? Era algo a mais, porque só na fruta e no whey não deu, continuei com a fruta e com o whey, mas não tinha nada mais, eu sentia que era muito pouco, sabe? E aí eu fui emagrecendo, 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 emagrecendo um monte.
Fiquei com muita dor muscular também, de ficar parada, certeza, né? Muito agoniada. E no assim, quarto dia, não, né? eu Fiquei muito senti agoniada, muita vontade de comer ansiosa, algo não via a salgado. hora de voltar à Muita minha vontade. vida normal. E aí, minha mãe fez pra mim uma sopa, assim, de panela, com cenoura, com legumes, com frango. E aí, ela liquidificou tudo isso. E depois, ela peneirou tudo isso. E aí, virou um caldo, assim, de frango. E aí eu tomei aquilo gelado. E por incrível que pareça, tava uma delícia. Hoje, se eu tomar, eu vou achar horrível. Mas eu queria tanto, eu tava com tanta vontade, com fome, que foi uma delícia aquilo. Eu falava, mãe, que delícia, meu Deus do céu. E o engraçado é que eu tinha muita fome e eu não conseguia tomar mais que uma xícara. De nada. Poderia ser Nutella pura com café, poderia ser sorvete. Eu não conseguia. Detalhe que, tipo, sorvete, assim, gente, não era nada pastoso, de colher. Era tudo na caneca. Eu bebia, tipo, vou pôr um vídeo aqui. Eu me olhava no espelho com essa cara inchada e eu falava, Senhor, o que que eu fui fazer? E a dor foi vindo e aquele arrependimento batendo, sabe? Eu me senti muito arrependida nos primeiros momentos. Eu chorei muito todos os dias. Eu chorei muito porque eu não conseguia fazer nada e eu achava que ia ser bem tranquila, porque tive relatos de pessoas que ficaram bem, tive relatos de pessoas que ficaram muito mal. Enfim, fiquei com medo. Então eu chorava bastante, 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 bastante. Falava por que que eu fui fazer isso, por que que eu fui fazer isso. Até que chegava o momento de também escovar o dente, era muito triste, porque eu não conseguia abrir a boca. Então existe um enxaguante bucal, que é muito bom, que é esse aqui, que foi receitado para eu fazer bochechos depois de toda a refeição, né? E era horrível o gosto, mas pelo menos era o que era o certo, né? Era o que deveria escovar, conforme eles me passaram. E aí, nesse terceiro dia, eu ainda estava fazendo compressa gelada, porque eu ainda estava com dor e eu estava inchando muito. Então eu enchei muito, 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 muito mesmo. Enfim, aos poucos a minha boca eu achava que ia destravando desse trismo que me deu, mas não, eu fiquei travada mesmo, eu não conseguia falar. E aí o que que aconteceu comigo, galera? Me deu uma febre entre o terceiro e quarto dia por aí, me deu uma febre. E nessa febre estourou muitas feridas internas na minha boca, muitas. Então, quando eu achava que eu ia melhorar, a minha mandíbula travou. Aí, quando eu achava que eu ia melhorar, aconteceu a febre interna, enfim, estourou tudo na minha boca. Fiquei cheia de ferida, coisa mais horrível. E aí que eu chorava, e aí eu comecei a tomar remédio para isso, enfim. Foi muito complicado mesmo, mesmo, mesmo. A minha língua ficou cheia de ferida, saiu da boca, assim, por dentro da boca, sabe? Muito complicado. Como eu tava muito inchada, eu tava querendo ou não mordendo a minha bochecha por dentro. E aí fez uma ferida ali também, tipo uma afta, sabe? Ficou na carne viva a bochecha, porque principalmente quando eu dormia, eu apertava, sem perceber, claro, e como eu tava muito inchada, eu acabava mordendo a bochecha. Foram dias muito tristes, doeu muito. Eu fiquei assim, comecei a gravar vlog todos os dias, né? Os 2 primeiros dias, todos os momentos que ia fazer alguma coisa, eu comecei a gravar e tal, super empolgada. E aí eu não gravei mais nada, eu não queria mais nada, eu só pensava assim, quando isso vai passar? Quando isso vai passar? Então, para mim foi muito difícil ter que parar de fazer tudo praticamente, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. E aí muitas coisas para resolver. Na minha cabeça eu ia ficar 5 dias parada em casa, mas eu iria ficar bem, eu só ia ficar parada para não correr o risco de os pontos estourarem e basicamente isso. Mas como eu fiquei, eu tava com uma expectativa em algo muito tranquilo, de boa, e foi algo muito contrário, sabe? Então foi batendo um desespero, eu já sou medrosa, já não, né? Enfim, então para mim foi muito triste, de verdade. As pessoas mandando mensagens, amigas, assim, oi, você tá bem e tal. Eu nem respondia, porque eu falava assim, eu vou falar o quê? Que eu tô péssima? Que eu tô horrível? E eu realmente estava. Então eu não tirei muitas fotos porque eu tava me sentindo muito mal. Glórias a Deus pela vida do meu esposo, que ficou ali o tempo todo, me ajudou muito a, tipo, nos primeiros dias,
a fazer tudo pra mim, batia as frutas congeladas pra mim com whey, batia tudo pra mim, fazia um café gelado pra mim. Então, só agradecer mesmo, porque eu fiquei assim, gente, juro. Se eu for falar aqui, sendo muito sincera com vocês, muito sincera, só tire o siso se você realmente precisar tirar. Porque não existe certo e errado, não existe experiência, né, iguais, mas eu senti muita necessidade de gravar esse vídeo para contar de verdade o que eu passei, e eu queria ter registrado mais momentos para poder mostrar agora, mas eu não consegui, porque era um momento muito difícil. Às vezes você pensa, nossa, comigo nada a ver, ela tá exagerando. Eu juro para vocês que eu não tô exagerando. Foi muito difícil, muito. Com 9 dias eu voltei para a retirada dos pontos. E aí tava tudo cicatrizadinho, graças a Deus, tudo bem, glória a Deus que eu me cuidei muito, né? Então deu muito certo, eu não fiz esforço, eu não fiz nada que não podia fazer, eu não saí de casa. Por esses 9 dias eu me senti na quarentena, sabe? Quando fechou tudo a cidade, que não tinha nada funcionando, eu me senti nisso, porque eu ficava literalmente dentro de casa e não podia tomar sol, não podia, né? Enfim, nem sair para fora tomar um sol, ver movimento, não dava. Eu tirei os pontos, estava tudo bem, só que eu ainda estava com a mandíbula muito travada. Tanto que teve uma dificuldade imensa delas tirarem os meus pontos, porque minha boca não abria. Não abria. Esse foi o trismo que me deu uma parestesia temporária da mandíbula. Então, parou, travou. E aí, como já faziam 9 dias, galera, eu tinha certeza que minha boca não ia voltar ao normal. Porque eu pensei, cara, fazem 9 dias. E 9 dias depois eu ainda tô com a boca travada, não vai mais abrir. E eu fiquei desesperada. E eles, não, tá tudo bem. E eu pensando, eles não querem me falar. E aí, eles me orientaram a mascar bastante chiclete, como se fosse uma fisioterapia, pra minha mandíbula voltar. E hoje, se passaram 1 mês e 10 dias. E eu vou ser sincera com vocês, demorou muito pra minha boca voltar a abrir 100%. Ainda dói, no limite que eu abro a minha boca ainda dói, tipo, eu sinto aqui que foi o osso que foi machucado, porque esse dente deu muito, 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 muito trabalho. E ainda lateja a minha gengiva, de verdade mesmo. A gengiva ela fica latejando do nada, às vezes começa como se fosse a dor que eu tive da pericoronarite, sabe? Mas não é tão forte quanto essa dor. Mas é uma lateja assim, incomoda. Então, às vezes eu fico mais quietinha porque tá incomodando. Também, uma coisa que eu não sabia é que depois que tira os pontos, querendo ou não, fica um buraco dentro da sua boca. E aí dá uma vontade de você cutucar aquilo que você pensa assim, tem comida ali, eu vou cutucar. Só que não pode cutucar de maneira nenhuma, porque esse buraco que fica ali, ele vai fechar aos poucos. Pode ser que demore poucas semanas, pode ser que demore 6 meses. Então vai de pessoa para pessoa. Então o que eu faço sempre pós-refeições é o bochecho com o mesmo enxaguante de antes. Então eu faço bastante bochecho e sempre sai comida. Então eu fico fazendo bochecho com bastante, primeiro faço com água, para eu ver que saiu tudo, que não tem nenhum, nada, um negocinho. E aí eu faço o bochecho com esse medicamento, né, que é o medicamento para não dar placa bacteriana e tudo mais. Aí esse buraco pode ser que ele mude de cor, sabe? E eu fiquei sabendo que se você cutucar, sai sangue, tá? Eu fiz essa burrada. Um dia eu tava escovando e eu sempre com a lanterna olhando, porque quando eu vi o buraco, eu fiquei apavorada. E ele fica meio com fundo como se fosse um preto, meio avermelhado, um vermelho forte, tipo um preto, que é o sangue que tá ali, tá tudo bem. E depois ele fica esbranquiçado e tá tudo bem, não cutuca, porque eu fui dar uma cutucada com um palito, eu achei que era um pedaço de arroz, pra vocês terem uma noção que era meio branquinho assim. E começou a sair sangue, foi horrível. Então não cutuca, só com o bochecho vai sair o resto de resíduo que tiver ali. O resíduo da comida não vai ficar ali para sempre. Se você cutucar, vai ser pior. Então só escova com uma escova bem macia mesmo. Depois que você fizer bastante bochecho e não sair nada,
você bochecha 30 segundos com esse PerioGard e não tomar água depois e não engole saliva depois, tá? Deixa ele ali na boca até a hora que sair todo o gosto da sua boca, aí você toma a água e tudo mais, porque ele é bem forte. E agora, nos próximos meses, eu vou fazer um clareamento, porque esse medicamento ele escurece os dentes. Infelizmente, ele altera um pouco a coloração ali dos dentes. Então, meus dentes sempre foram muito branquinhos e eu senti que deu uma escurecida, uma amarelada mesmo. Então, vou ter que fazer clareamento, né? Nos próximos meses, vou me organizar para fazer, porque realmente alterou a coloração dos meus dentes. Não existe certo e errado, não existe experiência regra para ninguém. Eu tô gravando esse vídeo porque, primeiro, que isso é meu trabalho, segundo, que vocês me pediram bastante, terceiro, porque eu quis mesmo mostrar para vocês como foi desse lado de cá. Eu espero que ninguém tenha experiência ruim como eu tive, foi muito ruim. Eu fiquei ao todo 2 semanas em casa. A única vez que eu saí foi para ir no dentista tirar esses pontos. Depois eu voltei esses outros. Foi no 9º dia. Eu fiquei ainda mais uns dias em casa porque eu não conseguia abrir a boca direito, não falava direito, dificuldade para engolir. E a coisa mais sólida que eu comi no 8º dia, para vocês terem uma noção, era aquele caldo de frango. Lembra que eu falei que minha mãe fez uma sopa? Liquidificou, processou, depois coou? Eu peguei pão francês, desfiei, coloquei no meio assim e comi. Era o que eu conseguia comer de sólido, era a coisa mais sólida que eu conseguia comer. Então eu fiquei sem mastigar por muito tempo. Então minha experiência foi sim ruim, foi sim muito triste. Eu chorei muito, eu fiquei meio deprê assim, porque foi. Nossa, eu não imaginava que seria assim. Isso que eu tomei todos os cuidados. Então, primeira coisa que eu tenho para falar para você, se você vai extrair seus sisos, foca no pós-operatório, porque é uma cirurgia, muita gente negligencia, vou lá, arranquei um dente. Não, é uma cirurgia e não é brincadeira. Se acontecer, Deus o livre, uma alveolite, alguma coisa com você, vai ser pior ainda, então é melhor cuidar 100%, fazer a sua parte, ficar quietinho, tomar os medicamentos certos, fazer o gelo bem certinho, né? E a questão da alimentação, você também não ir só no sorvete, só no açaí, que muita gente, comi só sorvete quando extraiu o siso. Não, mas você comeu só fruta com whey e não te sustentou. Realmente, era muito pouco, porque o volume que eu conseguia comer era pouco, sabe? Então não tem problema você comer uma Nutella com café, igual eu fiz com sorvete, etc., coisas geladas, açaí, mas não ficar só nisso, tá? Você ficar também fazendo umas opções mais que vai te sustentar. O caldo salgado é horrível, mas foi necessário. E eu juro que quando eu tomei foi maravilhoso, porque eu queria tanto comer algo salgado que pra mim foi ótimo. Ninguém teve a história parecida com a minha. Inclusive, teve uma amiga que me contou que no segundo dia ela estava tranquila. Ela extraiu 2 dentes e ela falou que no segundo dia ela estava comendo pizza. Então eu vou falar pra vocês que não se comparem com a experiência do seu amigo, da sua amiga, porque cada um tem a sua, né? Mas se informe sobre os riscos, sobre o certo e o errado, para você, por exemplo, não beber nada de canudo. Canudo não pode, porque você faz a sucção, você força a bochecha, pode soltar os seus pontos. Não fazer nada de assoprar também, pela mesma lógica. Não fazer nenhum tipo de esforço de pegar peso, de empurrar a cadeira, levantar alguma coisa pesada. Não faça isso. E não tomar sol também, que às vezes é uma coisa boba, mas que pode interferir bastante, tá? Eu falo bastante, né? Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você que tá aí do outro lado. Se você está pensando em extrair seus sisos, converse muito com o seu profissional, tá? Converse muito sobre tudo e repense 1000 vezes. Já separa uma época da sua vida que você vai poder ficar um pouquinho off, porque se você precisar, assim como eu, ficar 2 semanas em casa sem fazer nada que precise você sair, né? Sejam coisas que você possa resolver por telefone, e enfim. E tenha alguém para te ajudar, não faça isso sozinho. Tá, não. Tem alguém para bater uma fruta congelada para você, porque sozinho não dá, galera. Eu espero que você que vai extrair seu siso, você vá bem tranquilo, que você vá bem feliz. Tem como ir feliz, gente, arrancar o siso? Misericórdia, Deus.
Com 16 dias de pós-extração de siso, eu comecei a fazer um cardio leve em casa, que era uma esteira bem assim, velocidade média, sem muita força, sem nada, bem tranquilo, até porque eu não estava conseguindo comer muito, então não podia fazer um exercício que gastasse muita caloria, né? Até porque eu estava consumindo pouca caloria, enfim, já estava super magra. Galera, eu emagreci muito, porque eu fiquei sem comer e eu desidratei, na verdade, né? E isso foi péssimo. Agora, voltei a fazer os cardios devagar em casa mesmo, com a esteira que tem em casa, 35 minutos. Era o que eu fazia. E aí, vou colocar aqui o tempo exato que eu voltei para academia, mas foi praticamente 30 dias. Então, voltei com uma carga bem menos, bem menor, né, do que eu estava fazendo antes. Eu estava treinando religiosamente 6 vezes na semana, segunda a sábado. Então, eu parei de uma vez, né? E foi difícil para voltar. Então, voltei pegando pouco peso, devagar, no limite do meu corpo, né? E aí senti bastante dor, inclusive, por voltar, né? Natural, normal. Mas foi uma alegria voltar à vida normal pós-sisos, porque não foi fácil, foi uma cirurgia complicada, foi triste, foi sofrida, então voltar é muito legal. E muito tempo que eu saía, as pessoas falavam, nossa, você tá roxa aqui, você tá roxa. Nem maquiagem cobria o roxo. E eu ainda fiquei bastante inchada por uns bons dias, mas o importante é que passou, eu venci. Ele ainda incomoda a gengiva, dá uma latejada? Dá, mas isso é questão de tempo, acredito que vai ficar tudo bem. Chega de sofrer por conta de siso, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da minha experiência, contar pra vocês. E olha, não se compara, tá? Porque existem experiências XYZ e nenhuma é igual a nenhuma, nenhum dente é igual a outro dente, nenhum organismo é igual a outro organismo. Então, essa foi a minha experiência. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de me seguir no Instagram e curtir esse vídeo, que isso me ajuda bastante. Se você quiser ativar o sininho também, toda vez que eu postar vídeo vai chegar a notificação para você vir correndo assistir. Tá bom? Um beijo, Jesus te abençoe e até o próximo vídeo.